banho, um momento de higiene e relaxamento para a maioria das pessoas, pode se tornar uma atividade de alto risco para os idosos se não for realizado com os devidos cuidados. Com o avanço da idade, o corpo passa por mudanças que afetam o equilíbrio, a força muscular e a estabilidade da pressão arterial. Fatores que tornam o simples ato de tomar banho uma tarefa que exige atenção redobrada. Identificar os momentos mais perigosos para essa atividade é essencial para prevenir quedas, desmaios e outros acidentes que podem comprometer seriamente a saúde e o bem-estar dos idosos. Logo, após acordar, o momento que segue imediatamente ao despertar é, sem dúvida, um dos períodos mais perigosos para que um idoso tome banho, e muitas vezes essa realidade passa despercebida por familiares e cuidadores. Após horas de repouso durante o sono, o corpo humano desacelera boa parte de suas funções vitais, como a circulação sanguínea, o metabolismo e a frequência cardíaca. Para pessoas idosas, esse processo de despertar do organismo pode ser ainda mais lento e frágil devido às alterações naturais provocadas pelo envelhecimento. Ao levantar-se da cama de forma abrupta e seguir diretamente para o banheiro, o corpo do idoso pode enfrentar um desequilíbrio chamado hipotensão ortostática, uma queda súbita da pressão arterial que ocorre ao passar da posição deitada para a posição em pé. Essa condição é comum na terceira idade e pode resultar em tonturas intensas, sensação de desmaio, visão escurecida, fraqueza repentina e até perda momentânea da consciência. Além disso, quando o idoso acorda, o raciocínio e os reflexos ainda estão lentos, a musculatura ainda não foi devidamente ativada e o equilíbrio corporal encontra-se prejudicado. Esse conjunto de fatores aumenta significativamente o risco de quedas, principalmente dentro do banheiro, um dos cômodos mais perigosos da casa, por conta das superfícies lisas, úmidas e escorregadias. Uma queda no banheiro pode provocar consequências graves, como fraturas no quadril, traumas cranianos ou lesões musculares que podem comprometer seriamente a mobilidade e a qualidade de vida. Para minimizar esses riscos, é essencial que o idoso adote hábitos de transição ao acordar. Levantar-se da cama de forma lenta e gradual, permanecer sentado por alguns minutos, hidratar-se com um copo de água, realizar alongamentos suaves e, se possível, consumir um lanche leve antes de entrar no banho são atitudes que ajudam o corpo a se estabilizar e se preparar para a movimentação, reduzindo a chance de quedas ou mal-estar. Outro ponto fundamental é a adaptação do ambiente. Instalar barras de apoio nas paredes do box, colocar tapetes antiderrapantes, utilizar banquinhos para banho e manter o chão sempre seco são medidas indispensáveis. Além disso, sempre que possível, é recomendável que o banho seja supervisionado ou que o idoso use dispositivos de segurança, como campainhas ou pulseiras de emergência, para facilitar o pedido de ajuda em caso de acidente. Garantir essas precauções pode transformar o banho em uma atividade tranquila e segura, preservando a saúde e a autonomia do idoso. Durante horários de temperatura extrema, outro momento bastante perigoso para que idosos tomem banho é durante os períodos de temperaturas extremas, sejam eles de muito calor ou de muito frio. O corpo de uma pessoa idosa, ao longo do processo natural de envelhecimento, perde parte da sua capacidade de regular a temperatura interna de forma eficiente. Isso significa que tanto o calor excessivo quanto o frio intenso podem causar reações mais severas e rápidas no organismo, o que torna o simples ato de tomar banho um verdadeiro risco para a saúde. Nos dias de calor extremo, o ambiente do banheiro tende a ficar abafado, e a água quente, comum no hábito de muitos idosos, pode acelerar ainda mais a vasodilatação, ou seja, o alargamento dos vasos sanguíneos. Isso pode causar uma queda brusca da pressão arterial, sensação de tontura, fraqueza, sudorese excessiva, falta de ar e até desmaios. A combinação de calor corporal, ambiente aquecido e água quente sobre o corpo é uma armadilha silenciosa que pode provocar colapsos súbitos no banheiro. Já em dias de frio intenso, o banho também oferece riscos importantes. A exposição à água fria ou ao ambiente gelado
pode causar um choque térmico, obrigando o corpo a gastar mais energia para tentar se aquecer rapidamente. Isso pode sobrecarregar o sistema cardiovascular, levando a aumento da pressão arterial, arritmias e, em casos mais graves, até a eventos cardíacos como infartos ou AVCs. Muitos idosos que têm histórico de hipertensão, problemas cardíacos ou circulação comprometida estão especialmente vulneráveis a essas reações. Além disso, em temperaturas extremas, o chão e as paredes do banheiro podem ficar ainda mais escorregadios devido à condensação de vapor ou umidade excessiva, elevando o risco de quedas. O uso de aquecedores de ambiente ou ventiladores também exige cuidado redobrado para evitar choques térmicos ao entrar ou sair do banho. Dicas para reduzir riscos: evitar horários críticos. Nos dias quentes, prefira tomar banho pela manhã cedo ou ao entardecer, quando a temperatura é mais amena. Em dias frios, escolha um horário em que o sol esteja aquecendo o ambiente, geralmente no meio da manhã ou início da tarde. Temperatura da água controlada. Mantenha a água morna, nunca muito quente ou fria, para não sobrecarregar o organismo. Banheiro ventilado e seguro. Use tapetes antiderrapantes, barras de apoio e, se possível, mantenha o ambiente com temperatura agradável antes de iniciar o banho. Esses cuidados simples podem fazer toda a diferença, transformando o banho em um momento seguro, independente da estação do ano. Quando estão sozinhos em casa. Um dos cenários mais perigosos para os idosos tomarem banho ocorre quando estão sozinhos em casa, sem a supervisão ou proximidade de outra pessoa. O banho, que parece ser um momento simples e rotineiro, pode se transformar em um episódio de alto risco, especialmente porque envolve diversas situações de vulnerabilidade física e de saúde que podem surgir de forma repentina. À medida que o corpo envelhece, ele vai perdendo parte da sua estabilidade natural, e funções essenciais como equilíbrio, força muscular, resistência física e velocidade de reação tornam-se progressivamente mais limitadas. Durante o banho, essas limitações são potencializadas, já que o ambiente do banheiro, por natureza, é um local com piso escorregadio, superfícies duras e espaço restrito, além de expor o corpo a variações de temperatura e umidade que podem desestabilizar o organismo. Quando o idoso está sozinho em casa, uma situação que em outras circunstâncias poderia ser controlada com ajuda imediata, como uma tontura, um desequilíbrio ou até um simples escorregão, pode se transformar em um evento grave, já que não há ninguém por perto para prestar socorro ou chamar ajuda com rapidez. Isso aumenta significativamente o risco de ferimentos sérios, longos períodos de imobilização, agravamento de problemas médicos ou até situações fatais por falta de atendimento emergencial. Além do risco físico, muitos idosos enfrentam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e neurológicos que podem se manifestar de forma súbita, principalmente em ambientes quentes e úmidos como o banheiro. Um mal súbito dentro do box, por exemplo, pode deixar o idoso desacordado ou incapacitado de pedir ajuda, e quanto mais tempo essa pessoa permanecer no chão ou em uma posição inadequada, maiores as chances de complicações de saúde, como trombose, hipotermia ou trauma grave. Outro ponto que merece atenção é o aspecto psicológico. Muitos idosos que vivem sozinhos, por orgulho ou desejo de preservar sua autonomia, evitam pedir ajuda ou negligenciam medidas de segurança, acreditando que não vai acontecer nada. Essa atitude, embora compreensível, pode levar a situações em que eles se exponham ainda mais ao risco sem perceber. Para minimizar esses perigos, algumas medidas são fundamentais. Supervisão direta sempre que possível. O ideal é que, em horários de banho, o idoso não esteja completamente sozinho em casa, mesmo que a pessoa de apoio permaneça fora do banheiro, à disposição para ajudar em caso de necessidade. Rotina de comunicação. Se o idoso mora sozinho, é importante criar o hábito de avisar familiares ou vizinhos antes e depois do banho. Essa simples atitude permite que as pessoas próximas fiquem alertas e possam agir rapidamente caso o idoso não retorne o contato em tempo razoável. Adaptação do ambiente.
instalar barras de apoio, bancos de banho, pisos e tapetes antiderrapantes e usar dispositivos de alerta de emergência, como pulseiras ou colares com botão de chamada, pode reduzir drasticamente os riscos e garantir que, mesmo sozinho, o idoso tenha uma chance maior de pedir ajuda. Tecnologia como aliada, sensores de movimento, câmeras de monitoramento e assistentes virtuais com comando de voz podem ser ótimos recursos de suporte para idosos que insistem em manter a rotina de banho sozinhos, proporcionando segurança e autonomia ao mesmo tempo. O banho deve ser um momento de cuidado e bem-estar, e não uma atividade que represente ameaça à vida. Por isso, garantir que o idoso não esteja completamente isolado nesse momento é um passo essencial para sua segurança e qualidade de vida, durante tempestades ou falta de energia. Outro momento crítico, e muitas vezes subestimado, que representa sério risco para idosos ao tomarem banho, é durante tempestades ou quedas de energia elétrica. O banheiro, além de ser um espaço naturalmente escorregadio e confinado, torna-se ainda mais perigoso em condições de instabilidade climática e baixa visibilidade, como aquelas causadas por chuvas fortes, ventos intensos e apagões. Durante tempestades, principalmente em regiões onde as instalações elétricas não são modernas ou bem protegidas, existe um risco real de descarga elétrica caso o idoso esteja usando chuveiros elétricos, que são comuns em muitas residências. Raios que atingem a rede elétrica podem provocar picos de tensão e, em casos extremos, causar choques através de fios ou tubulações conectadas a chuveiros. Mesmo que a descarga não seja diretamente letal, um choque pode ser suficiente para causar queda, perda de consciência ou lesões graves. Além disso, durante quedas de energia, o ambiente do banheiro, que muitas vezes não possui janelas amplas ou boa iluminação natural, pode ficar completamente escuro, desorientando o idoso. Em um espaço onde o piso é liso e molhado, a falta de visão clara amplia imensamente o risco de tropeços, escorregões e acidentes. Idosos que já possuem visão comprometida por condições como catarata, glaucoma ou degeneração macular tornam-se ainda mais vulneráveis em situações de escuridão ou iluminação instável. Outro fator a considerar é que, em situações de tempestade, a ansiedade e o estresse podem alterar a frequência cardíaca e a pressão arterial do idoso, elevando o risco de desmaios, crises hipertensivas ou mesmo infartos, especialmente se o banho estiver sendo tomado com água muito quente ou se o idoso já tiver histórico de problemas cardíacos. Para reduzir os riscos nestes casos, algumas medidas preventivas são indispensáveis. Evite o banho durante chuvas fortes, relâmpagos e ventos intensos. Espere o tempo estabilizar antes de iniciar o banho, principalmente se o imóvel utiliza chuveiro elétrico. Tenha sempre lanternas ou luzes de emergência à disposição no banheiro, de fácil acesso, para evitar que o idoso fique no escuro em caso de queda de energia. Adapte o banheiro com segurança extra, barras de apoio, tapetes antiderrapantes e bancos de banho reduzem as chances de quedas, mesmo em situações de pouca luz. Em caso de previsão de tempestade, é importante orientar o idoso a tomar o banho antes que as condições climáticas piorem, evitando a exposição ao risco. Por mais simples que pareça, respeitar as condições climáticas e as falhas de energia é essencial para preservar a segurança do idoso no banheiro. O cuidado preventivo e a preparação do ambiente são as chaves para evitar que imprevistos se transformem em acidentes graves.